والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. Meus irmãos, nós estamos já no mês de Shaban. Posso dizer que estamos mesmo nas portas do Ramadã. Semana passada, os muçulmanos de todo lado estavam a celebrar ou recordar, para não dizer que celebrar, recordar o evento de Isra e Mi'raj. Era a semana passada, finda. De facto, é um evento extraordinário que devemos um bocadinho só recordar as pessoas como é que isso ocorreu e depois de falar isso, falar um bocadinho sobre já dar uma ideia da proximidade do Ramadã. Allah, quando fala no Corão sobre o evento de Isra e Mi'raj, eu estou a falar isso porque eu semana passada estive naquela zona mesmo, ali mesmo, à porta, e contava mesmo que a gente celebrasse ou recordasse o evento dentro de Masjid al-Aqsa. A coisa é muito interessante porque quando Allah fala de Subhanalladhi asra bi'abdihi, em primeiro lugar Allah fala quem é Ele e quem é o poder dele. Eu vou dar um exemplo a vocês. Vocês têm uma criança, entre nós uma criança. Uma criança quando está zangada, zanga, bate alguém. Pode dar uma chapada, pode dar um soco. Como é que você, se ele, a criança na zanga, bater a ti ou um adulto, uma chapada, é chapada aquilo. Dói. Qual é o efeito daquilo? Uma criança de 2 anos, 3 anos, dá uma chapada a ti. Dói. Mas é chapada, não deixa de ser chapada. Aquela chapada é consoante a medida e o tamanho e a força dele. E depois, à medida que a força vai aumentando, força da chapada também vai aumentando. Se for já uma criança de 10 anos, a chapada dele já é um bocadinho mais. Se for já um adulto, ainda mais se for esses adultos nossos de hoje em dia que andam aí nos ginásios e a exibir os músculos de todo lado, imagina, se for chapada desse, é outro. Se for chapada de um boxeiro, Muhammad Ali Clay, aquilo é outro. Quer dizer, tudo não deixa de ser chapada e soco. Desde 1 ano até 30, 40, tudo é igual. Né? Portanto, mas varia na potencialidade, no efeito. Da mesma maneira, quando é Allah que está, imagina o ayat começa Subhanalladhi, glória para aquele, asra bi'abdihi, que transportou o seu servo. Imagina quem conhece, quem tem noção da grandeza de Allah, o transportar dele e o transportar nosso, naturalmente que há de haver uma grande diferença. Nós, com nossas limitações todas, o nosso transportar, você se for para transportar daqui alguém, daqui para Joanesburgo, você está transportado dentro das tuas forças, que vai levar o tempo também que corresponde às tuas capacidades. Agora, é como criança, soco de... Agora, se for o transportado a Allah, tá? Inna rabbaka huwa al-qawi, al-aziz, o forte, o poderoso, e o poder dele que você está a ver isto tudo à nossa volta. Imagina como vai ser o transportar dele e transportar nós. Hoje, só para você entender melhor, nós naqueles tempos, tudo a gente fala à luz da nossa própria experiência. Imagina, naqueles tempos, quando digo no tempo do profeta, para sair de Meca para Jerusalém, eram caravanas de camelos, levavam meses talvez. Né? E Allah diz que nós levamos dentro de uma noite. Eu quando fui para estudar Paquistão, em 1964, a distância que a gente percorria era quase de meses também. Meses.
Eu não estou falando do tempo dos sahabas, é o que a gente viveu. Hoje, com o avanço da ciência e tecnologia, a mesma distância de meses que a gente percorria nos anos 50, 60, hoje é em horas. Você hoje agora vai daqui até Paquistão ou Arábia, chega dentro de 8, 9 horas de tempo. Ou daqui para Portugal. Mas noutros tempos, para vir de Portugal até que levava mais de um mês. Se isso acontece dentro das pessoas, dentro da capacidade humana, imagina, se você for comparar o nosso poder com o poder de Allah. Por isso, quando Allah diz, Subhanallah, glória para aquele, de facto, glória toda é para ele, que ele transportou dentro de uma... Não há nada para estranhar. Alguém não pode estranhar, mas como foi possível? Se hoje nós, com a força, inteligência, capacidade dada por Allah, a gente está a confirmar os milagres de Allah, porque, segundo as regras de Sharia, é isso, tudo o que aconteceu nos milagres do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma indicação que há de chegar a uma altura em que a humanidade há de fazer algo semelhante àquilo. Suleiman alaihi salam, Allah fala no Corão, غدوها شهر ورواحها شهر, distância dele, aquele que ele corria dentro de uma manhã toda, era dentro de um instante. Da tarde, era dentro de um instante. Nabis, o que fizeram naqueles tempos era um milagre para pessoas normais. Mas tudo agora já está a vir a acontecer hoje, conosco. O que levava meses, dias, hoje leva-se horas. Agora, Allah sempre tem que ser superior. O poder de Allah é sempre mais, porque tudo o que a gente está a fazer é com a inteligência e capacidade que Allah nos deu. O ser humano não fez nada da parte dele, é o juízo que Allah deu. Material todo é o que ele pôs à nossa disposição. O ser humano não fabricou nada, Ele compilou material todo criado por Allah, com a inteligência que Allah deu, juntou, descobriu que isto dá para isto dá para isto, juntou aquilo e o resultado é isto. Mas sempre a diferença está aí. É quanto que o ser humano, para fazer alguma coisa, precisa de meios. Allah faz a mesma coisa sem meios. Allah levou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de Meca para Jerusalém, segundo os hadiths contam, e depois a passagem é toda interessante. Hoje você quando entra no avião, não restam dúvidas que a invenção do avião foi uma ação extraordinária. Imagina quantas pessoas entram num avião, 300, 400 pessoas, cada um com tanta bagagem, só o combustível que aquilo leva, que combustível só, são toneladas e toneladas de combustível. E depois são os motores, tem energia lá dentro, tem tudo lá dentro. Para aquilo voar daqui, para ir até uma distância de quase 10.000 quilômetros, sem parar. Se o ser humano pode fazer isso, que tal o Qudrat de Allah? Hoje, por que a gente pode querer duvidar? Que não, Isra e Mi'raj talvez não foi fisicamente, foi no sonho. Não foi sonho para fazer o quê? Allah não tem poder. Se nós podemos, estamos a fazer, nós, com a inteligência que Allah deu a nós estamos a fazer. Você viaja daqui para a Arábia, vai fisicamente, você não vai no sonho. E todos estão a ir. Como é que hoje você quer ainda, sabe, se a pessoa quando sofre de complexo, começa a falar, mas será que então não, é melhor dizer que aquilo foi um sonho. Não foi nada sonho, aquilo foi uma realidade. E depois veja, segundo já diz, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, o Corão diz, Asra bi'abdihi, é outra vez aquela parte que, se for nós a transportarmos dentro das nossas capacidades humanas, a gente vai transportar a nossa maneira. Se nós
se lã pode transportar a ti daqui até Portugal dentro de algumas horas, lã, que é feito de humano. Então, que tal quando Allah diz, nós transportamos? Que tipo de companhia era essa? Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. O masjid al-haram até o masjid al-aqsa. Naqueles tempos era inimaginável isso. De facto, naqueles tempos era inimaginável, porque não estava ao alcance das pessoas entenderem isso. Mas hoje, com o desenvolvimento e os milagres que estão a aparecer, torna-se muito mais fácil. Tudo só vem confirmar aquilo que Allah disse no Corão, nós, que isto aconteceu. E depois, se Allah diz, consta no hadith, que o profeta foi trazido perante o profeta sallallahu alaihi wasallam um animal do tipo de cavalo, que tinha asas. Está a perceber? E o animal chama-se Buraq. O que é de Buraq? Buraq é de Barq. Barq quer dizer energia. Energia. Imagina naqueles tempos, quando ainda não havia energia. Ainda não havia energia naqueles tempos. Já levava o nome de Barq. Yakadul Barq. Antes da chuva, quando há relâmpago. Aquilo é luz, energia. Yakadul Barq, Buraq, palavra mesma, para dar a indicação que energia, velocidade da energia, você não consegue captar. Você tem botão aqui, você carrega o botão aqui, pode acender lá. Nós estamos aí a transportar energia de Cabora Bassa para a África do Sul, não sei o que. Aquilo é o que? Só carrega o botão, vai tudo. Barq. Energia, é a mesma coisa que eles, em outros termos, diz ano-luz, luz. A velocidade com que a luz funciona. Não tem limites aquilo. Logo, este nome já vem naqueles tempos, quando ainda no mundo não havia energia. Ninguém sabia o que é energia. Mas aquele animal tomou o nome de Buraq. Mas é que Barq, que era tão veloz, tão rápido, que diz que aquilo, os pés daquilo punha onde alcançava a distância do ser humano, a visão. Dentro de uma noite aquilo foi logo. Mas de Aqsa para os céus, e aquela viagem toda, e o Nabi voltou. De facto, quando voltou, os cáfiros estranharam. Mas como é possível isto? Como é possível dentro de uma noite? Hoje a gente já não pode fazer essa pergunta. Como é possível? Porque nós próprios estamos a andar. Dentro de uma noite você pode ir daqui até Índia e voltar. Ainda o que está a vir, novos maquinarias, até ainda muito mais velocidade. O ser humano pode fazer. Allah, o Criador, não pode fazer. Este é um grande milagre para a gente refletir e meditar. Mas antigamente as pessoas sentiam dificuldade em entender este fenómeno. Por isso, diziam, não, isto foi no sonho. Mas se Allah está a dizer, asra bi'abdihi, abdi. Não diz biruhihi, bi'abdihi. Abdi é o quê? Servo. E servo é uma conjuntura, combinação da alma e corpo. Portanto, os que sofrem de complexo, sabe, entre nós há muita gente que sofre de complexo e muitos milagres que naqueles tempos parecia difícil entender, eles tentam às vezes desviar do seu sentido real para dar uma outra explicação. Há exemplos disso. Quer dizer, outro exemplo que esses que sofrem de complexo, lá quando fala, quando castigou aqueles judeus por causa da transgressão no sábado, Allah diz, قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Nós dissemos para eles, transformai-vos em macacos humilhados. Alguns desses, não. Como é possível ser humano transformar-se em macaco?
Mas eles não sabem o poder de Allah, o Qudrat de Allah. Estranham. Quem está a dizer isso? Allah, Kulna, nós, quer dizer, nós quem? Allah. Não, Kunu qiradatan, transformai-vos em macacos. Outros aqui dizem, não foi macaco real na forma, quer dizer qualidades de macaco. E tantas coisas tentam interpretar a maneira deles para desviar o ayat do seu sentido real. Não é preciso fazer isso. Isto é sofrer de complexo. Hoje, o Darwin, que inventou a teoria da evolução, ele diz que ser humano era macaco. De macaco transformou para ser humano. E todos esses, nas universidades, ensinam isso. Aceitam isso. Então, se ser humano, se macaco pode transformar para ser humano, porque Darwin é que diz, e quando Allah diz que ele transformou pessoas em macaco, aí já ponto de interrogação. Mas como? Então por que não faz esse ponto de interrogação, Darwin? Que como é que ser humano, macaco transformou-se em ser humano? Como? E eu já escrevi isso naquele meu livro, o primeiro volume da história. Por que só um macaco que teve essa sorte de ser humano? Um só. Ainda continuam macacos todos. Isso é evolução, quer dizer isso, que com o andar do tempo, o macaco... Então aqueles macacos todos no mato, até hoje já podiam se transformar em pessoas. Macacos continuam no mato. Isto quer dizer que o macaco é uma espécie separada, não tem nada a ver com o ser humano. Macaco é macaco, ser humano é ser humano. E Allah todo lado no Corão diz, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. Nós criamos o insan. O insan somos nós. Ele não fala em nenhum lado que nós criamos macaco, depois transformamos em pessoa. Isso é... Então, mas essa gente sofre de complexo. Na questão de Isra e Mi'raj também é o mesmo problema. Eles sofrem de complexo. Mas como é que a gente vai explicar que dentro de uma noite Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu de Meca para Jerusalém e de Jerusalém para o céu e voltou? Mas você vê lá quem é que está a falar isso? Quem é o autor dessas palavras? O poder dele, você já imaginou o poder dele? O que é que somos nós? La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nasi. Allah diz, criação dos céus e da terra é muito maior do que criar pessoas. Tão grande o universo que ele criou. Imagina só o poder dele, o poder. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. As pessoas ainda não deram o valor real que Allah merece. Portanto, isto era para dizer que, de facto, as coisas estão tudo normal. O milagre aconteceu. Foi um ano difícil do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah quis consolar a ele. E foi nessa noite que Allah deu-lhe algumas recordações muito importantes, que é o salat, que a gente sabe. Antes de Mi'raj, as pessoas só faziam 2 rakat de manhã e 2 rakat à noite só. E foi no Mi'raj que o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a ordem, a prenda de fazer 50 salats, mas depois que Allah reduziu, até ficaram 5. Os 5 que tem. E Musa a.s. tinha bem razão quando disse para Nabi, diz, vai pedir mais redução, as pessoas não vão aguentar. Esse era só dizer, eu já tenho vergonha. Mas ficaram 5, e porque Allah diz no Corão, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Quem pratica uma boa ação vai ter 10 vezes recompensa. Então 5 na realidade são 50, porque cada salat equivale a 50, 10. Então mantém-se, a recompensa mantém-se. Só reduziu a numeração. Isto era mais ou menos ligado ao Isra e Mi'raj. Eu quis dizer porque, de facto, a gente vê esse milagre, grande milagre, você vê quando entra no avião, quando anda milhares de quilómetros dentro de algum tempo, você começa a imaginar a velocidade que aquilo anda.
o tempo que ele percorre, tudo isso. Então você diz, mas qual é o problema? Se o ser humano pode fazer isso, por que Allah? Qual é o problema? Se Allah fizer e Allah está a informar que nós fizemos, por que você põe ponto de interrogação? Isto é relacionado ao resto que nós escrevemos no livro Muhammad, aos pormenores todos, né? O que aconteceu no Mi'raj, o que Nabi viu lá, o que voltou de lá, o que trouxe, e tudo, os pormenores estão lá, né? Quanto à outra parte que eu disse que queria só recordar, mês de Ramadã está às portas. Quer dizer, posso dizer que é mais uma oportunidade espiritual para a gente desenvolver-se espiritualmente, para criar uma aproximação ao nosso Criador. Está às portas. Este mês tem muita coisa. A gente há de ter a oportunidade de falar, inshallah. Só queria falar uma coisa, né? Quando Allah fala deste mês, uma das coisas que ele diz que este mês ele revelou o Corão. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Neste mês há uma coisa que nós temos notado. Desde os tempos, toda a gente acha que quer estudar Corão. E muitos às vezes concorrem. Eu já fiz 2 khatams, eu já fiz 3 khatams. Outros concorrem a fazer 10 khatams, 15 khatams e pronto, e sentem que estão a fazer bom trabalho. De facto, não há dúvida, estudar Corão é bom, né? Antigamente era pior. Antigamente, no tempo de Jahiliya, havia pessoas, a gente viu essas pessoas, que estudavam o Corão e ainda guardavam. Pois você chegava perto deles, você dizia que eu preciso de fazer khatam para minha falecida mãe. Eles, não, paga tanto, eu tenho guardado. Como se fosse mercadoria, está guardado nas prateleiras. Vendiam. Já tem muitos khatams feitos, guardados. Vendiam. Isso era Jahiliya, né? O importante no mês de Ramadã não é você concorrer para fazer muitos khatams. É preferível você estudar um juz, mas com reflexão, com meditação. Porque é isso que Allah nos diz no Corão. Afalá yatadabbaruna al-Qur'ana. Por que eles não meditam no Corão? Am ala qulubin aqfaluha. Ou os seus corações estão fechados com cadeados. Imagina esta ayat. Allah quer nós, cada um de nós, refletirmos no Corão. Tentarmos saber qual é a mensagem do Corão. O que Allah quer dizer a nós? Os ayats estão a dizer o que a nós? Isso é muito importante. Nós, nessa corrida de khatam, você nunca tem tempo para refletir. É só aquilo, é só rápido. Acaba um Corão, acaba um separo, 2 separos. Mas não é isso, cara. Allah diz, afalá yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Por que eles não meditam no Corão? Ou os seus corações estão fechados com cadeados? Portanto, era só para chamar a atenção às pessoas que, quando fizerem o plano de recitação do Corão, é bom ter na mente o objetivo disso, nesse mês do Corão, nesse mês em que foi revelado o Corão. Recita pouco, corretamente, com meditação, com reflexão, com o objetivo de aprender alguma coisa e pôr na prática. É muito melhor do que a gente pensar em querer fazer muitos khatams e no fim do Ramadã você saiu vazio, só satisfeito. Eu fiz muito khatam. E muitos desses, a maior parte até, lê mal o Corão. Até uma boa oportunidade para quem não sabe, não domina a leitura, corrigir a leitura também, encontrar um bom hafiz, um bom alim, um bom qari,
ouça lá a mim, eu estudar todos os dias um juz ou qualquer coisa, e corrigir. Isso é melhor do que só preocupar-se em querer acabar o Corão, para dizer, eu já acabei muitos Corãs, e no fim não tem benefício. Sallallahu alaihi wa sallam.